Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Meu convidado de hoje é Sérgio Vale, ele é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito bom ter você aqui na Café na Arena. Eu que agradeço. Vamos conversar um pouquinho sobre o cenário para os próximos anos para a economia brasileira. Esse ano você acertou em cheio na última conversa que a gente teve, né? Foi um ano bem ruim. E como é que está a perspectiva para os próximos anos aí? Pois é, aquele ano que a gente preferia não ter acertado, né? Foi tão ruim o ano inteiro, a gente preferia dando notícias mais positivas, mais interessantes. Mas, infelizmente, a economia descarrilhou tanto ao longo de 2015, a gente teve tanta desaceleração, tanto problema na parte política e na parte econômica, que fica difícil imaginar que você consegue ter uma reversão muito rápida em 2016. Qualquer cenário político que você tenha no meio do caminho, que hoje a gente está com um processo de impeachment aberto, a gente não sabe se a presidente Dilma fica no resto do governo, e isso, se ela sair, não significa que a economia já começa a melhorar rapidamente sem ela, porque o Temer, se virar presidente, vai ter que fazer um ajuste fiscal, vai ter que fazer um ajuste de política monetária, vai ter que colocar medidas que no primeiro momento são recessivas. Quer dizer, não é uma saída mágica trocar sair a presidente, né? Não existe isso, a gente tem que trabalhar com 2016, que vai continuar sendo perdido, um ano muito difícil, né? Ainda um ano de ajuste, com queda de PIB, a gente está com uma recessão aí em torno de 2% ano que vem, né? Esse ano em torno de 3,5%, já é historicamente a pior recessão da nossa história no Brasil. Então, pior do que isso, infelizmente, pode ficar mais um pouco em 2016. Né? A questão que se coloca hoje é, se a parte política se resolver ano que vem, resolver no sentido da presidente eventualmente sair, a gente começa a vislumbrar um pouco de melhora em 2017. Né? Se ela fica, 2017 fica complicado ainda e provavelmente a gente vai todo mundo começar a falar de uma nova recessão em 2017. Então, isso é algo inédito, isso é difícil de imaginar em tempos sem justificativas para isso acontecer. Né? Você pensa a Grécia, por exemplo, que está desde 2008 em depressão, mas ela está em depressão porque tem, de fato, toda a questão do euro, toda uma questão de desajustes de anos anteriores, quer dizer, tem uma causa externa que está forçando esse processo lá. Aqui tem uma causa doméstica que se chama presidente Dilma que está forçando esse processo. Lá tinha toda a discussão de tirar o euro ou não, né, que é muito mais complexo. Aqui a decisão de tirar o presidente é uma decisão política, né? O Congresso pode fazer isso. E a situação está tão complicada, está tão ruim que está caminhando para isso acontecer. Imaginando esses dois cenários, quer dizer, o impeachment sai ou a Dilma fica, né? Como é que você vê o desempenho da economia nos próximos anos? Quer dizer, ela ficando... Ela ficando, a recessão fica com a gente até ela sair. Até 2018? Provavelmente. Assim, 2017 com certeza. Né? A gente está... o cenário que a gente tem que a presidente fica é uma queda de PIB adicional de 1% em 2017. Por que menos do que foi agora? Porque vai estar todo mundo olhando 2018 como porta de saída. Então você vai estar começando a montar o cenário com expectativa de mudança. É uma mudança muito complicada, porque se continuar presidente, a gente está falando de um primário, né, um superávit primário, né, a diferença entre gastos e receitas, que vai continuar piorando. Um processo de dívida pública que vai continuar aumentando. Né? Então, o cenário que o presidente permanece, você não resolve a questão fiscal, você está falando de uma dívida bruta que deve chegar em 2018 próximo de 90% do PIB. Nossa, próximo de 90% do PIB, Pavino, vai significar uma necessidade aí de um primário para ajustar essa dívida para baixo, então de 4,5% a 100% do PIB. Nossa, as pessoas estão esquecendo disso, que um cenário que a Dilma continua, o fiscal que quem vai receber vai ter que ser brutal. Você está falando de um déficit hoje de 2% do PIB, tem que passar em poucos anos para 4,5%, 5%, um ajuste de quase 7% no resultado fiscal. Quer dizer, é muita coisa. Então, se você conseguir antecipar essas dificuldades, conseguir antecipar que isso piora ainda mais, você consegue entregar um governo melhor para quem entrar em 2019. Porque se não tiver isso e continuar neste ritmo, quem pegar o governo em 2019 vai ter que montar uma recessão cavalar também em 2019 para fazer esse ajuste fiscal, que não vai ser pequeno. Então, o risco da presidente permanecer, infelizmente para a gente hoje, por mais que tenha gente que torça,
para ela ficar porque não tem razão jurídica, eventualmente, é só uma razão política, ok. Mas, infelizmente, o preço que a gente pode pagar na frente é muito mais alto. As pessoas não estão vendo esse estresse que a gente vai passar se esse cenário de incerteza política continuar. E o preço não vai ser pequeno, vai lembrar muito o que a gente passou nos anos 80 no Brasil. Né? Não é hiperinflação, perdida, não é isso, mas vai ser um ajuste que significa para a população empobrecimento, inflação que fica mais elevada, né? Então é um processo que pode se tornar muito mais difícil do que a gente tem agora. Então se a gente conseguir cortar isso o quanto antes, melhor. No caso, a taxa de investimento está caindo, né? Deve cair mais ainda no ano que vem. Né? Está caindo muito, a gente tem um cálculo de investimento no escritório que a gente faz de investimento mensal. Esse investimento mensal está caindo desde 2013. Desde junho de 2013, quando a gente teve as manifestações, 3 anos e meio praticamente aí já. 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. E aí, considerando 2016 caindo ainda, você vai ter 3 anos e meio de queda, provavelmente, de investimento. É muita coisa, não é uma situação normal em períodos sem guerra, em períodos de normalidade, sem crise internacional. Com a economia americana crescendo. O mundo está ok, você vê, a China está desacelerando, mas não tem nenhuma crise sistêmica em volta dela. A Europa está recuperando agora, começou a ter crescimento mais forte ao longo do segundo semestre, né? O perigo Grécia passou um pouco. Você tem Estados Unidos discutindo a última volta à normalidade, que é começar a subir a taxa de juros. Então, a América Latina, com todo esse movimento que a gente tem agora, países que estão em crescimento ainda, né? Colômbia, Chile, Peru, crescimento menor, mas ainda crescendo, e outros que estavam num caminho mais divergente, mais à esquerda, digamos, com políticas agora que tendem a ser mais liberais, mais parecidas com o que esses outros países estavam fazendo. Então, a Argentina, no caso do Macri, Venezuela, com a oposição vencendo no Congresso, o Brasil fica isolado nesse cenário, porque ainda não conseguiu solucionar a sua questão política. Então, eu acho que a pressa deste cenário internacional, não pujante, mas pelo menos relativamente tranquilo, com o Brasil que afunda no meio disso tudo, sem ter uma razão concreta para isso, né? A Rússia está caindo porque petróleo caiu muito, ela é extremamente dependente de petróleo. Sim. Mas não é o nosso caso, a gente não é tão dependente de petróleo assim. O problema na Petrobras foi um problema completo de gestão, de corrupção, que é diferente. E as commodities agrícolas aqui estão indo muito bem, né? A agroindústria, as indústrias do setor estão sofrendo como todas as outras, porque não tem jeito, o custo ficou maior, fica mais difícil, mas nas fazendas, né, por conta de uma taxa de câmbio depreciada como a gente tem agora, o retorno está sendo ótimo. Então, assim, são questões domésticas que infelizmente tem um nome para se dar. A presidente Dilma, infelizmente, no final é a grande culpada disso tudo. Ela não é culpada de todos os problemas que a gente tem na história brasileira, que às vezes as pessoas confundem. É culpada. Não é assim. Neste momento, as dificuldades que a gente tem agora, ela tem uma grande parcela de culpa. Não significa que o Temer entrando vai resolver tudo, mas você dá um rumo, você dá um horizonte, você dá uma governabilidade, que hoje não tem, a gente sabe que não vai ter. E aí volta o investimento, aí você pode ter o crescimento. Gradativamente você começa a ter alguma saída, você começa a ver possibilidades de, pelo menos, uma coisa que é extremamente necessária em qualquer lugar, você começar a ter uma conversa entre o executivo e o legislativo. Hoje esses dois entes estão completamente separados, né? Então a gente precisa ter, de novo, essa capacidade de articulação entre executivo e legislativo. Isso está faltando muito, isso é paralisante, né? Então um Temer que foi presidente da Câmara, foi constitucionalista lá da Constituição de 88, então ele conhece os trâmites da casa, né? Para ele é mais fácil lidar com um Congresso hoje, né? Não significa, de novo, que você vai ter a solução da lavoura e a salvação da lavoura com isso, mas você consegue dar um horizonte. Muito bom. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E continue com a gente. Até o próximo Café na Arena e assine o nosso canal no YouTube. Até mais.